e aí os caras ficaram dando porrada nele, à torta ou à direita, em vez de ficar falando do Flamengo? Então, assim, se fosse o Abel, eu pegava minhas coisas e ia embora. Se ele não fosse embora, se tivesse um Leonardo no Palmeiras, Abel, muito obrigado, até logo. Traz um cara de um outro patamar, de um outro nível acima de Abel e de Felipe Luiz, para você poder competir com o Felipe Luiz de uma posição mais favorável. Já demos aqui alguns nomes, né? Principalmente italianos, se fosse, no caso, tem excelentes treinadores e essa identificação com o Palmeiras. E aí você renova esse elenco, né? Porque não renovar, que eu digo, de idade, mas você renova de qualidade. Esse elenco não tem como brigar com a reserva do Flamengo. Então você vai ter que mandar um Sousa, um Facundo Torres, um Giai, um Mikael embora e trazer 4 jogadores, e traz 2, mas 2 que vão ser pica, para ficar junto, para brigar de igual para o Flamengo. O que você acha de toda essa história, Renato? Como é que você colocou ele lá de CEO, você hoje no Palmeiras, para brigar com o Flamengo ano que vem? O que você faria, a primeira coisa? Eu iria fazer isso que você falou, ir atrás de nomes consolidados na Europa, porque o Palmeiras ele tem condição de trazer treinador hoje nesse calibre. Porque hoje o treinador ele faz a diferença. Você trazer um treinador consolidado, com metodologia, com jeito de jogar. Primeiro eu ia analisar o jeito que se encaixa do treinador com o meu Palmeiras, que eu tenho. Claro que eu sei que o treinador ele vai chegar e não vai mudar 100% o elenco, mas vai querer trazer uns 6 jogadores, que eu iria ter que fazer força para trazer esses 6 jogadores para fazer o trabalho do treinador andar, começar a andar, e conforme vai passando o ano a gente vai trazendo mais jogadores do perfil do treinador. Mas se não fizer isso, o Flamengo vai se distanciar mais. Hoje você tem que investir, na minha opinião, não é só em jogador, não. Tem que investir em treinador. Quando você consegue trazer um treinador de alto calibre para comandar o seu time, é uma vitória. Porque hoje está faltando esses treinadores para comandar clubes grandes. Sim. E a gente está com falta. Você pode ver, o Corinthians não consegue encaixar um treinador. Achou o Dorival agora, mas demorou quanto para encaixar um treinador? Internacional não consegue encaixar treinador. Santos não consegue encaixar treinador. São Paulo, muito menos. Porque a gente está com falta de treinador para tocar time grande. Os treinadores que nós tínhamos, eles não estão, talvez não tem mais paciência mais hoje para a mídia de hoje em dia, que é hoje em dia, você pode ver os treinadores mais antigos, eles não têm mais paciência para a mídia hoje em dia, eles parecem que já estão meio que cansados do futebol. Eu vi uma entrevista do Renato Gaúcho, falou assim, o futebol vai acabar. Não é que vai acabar, porque ele está cansado, cara. Uma hora o cara cansa. Sim. Não é? E o treinador ele tem que entender que a carreira dele não é para sempre, até os 80. Tem poucos que vai até os 80, igual o Jorge Jesus está indo, mas tem treinador que cansa, cara. E aí a gente está com falta de treinador para tocar time grande, time de massa. E aí tem que buscar fora. A gente está com um treinador, com falta de treinador que queira colocar a sua saúde em risco, porque hoje você treinar time grande no Brasil, com a mídia que nós temos, fazendo essas palhaçadas que esse pilhado faz aí na Jovem Pan, provocando, fazendo 5, 6 milhões de pessoas começar a odiar um cara só porque ele é português, entendeu? Porque não tem um porquê, fora isso, se vestindo de palhaço, ficando jogando mídia contra outro. Eles não percebem, às vezes, que esses comportamentos, eles extravasam, às vezes, para a rua e criam uma falsa narrativa de tudo que acontece, inclusive da qualidade que nós temos como treinador e como jogador. Você imagina, por exemplo, se o Palmeiras... Vou te dar um exemplo. Se o Palmeiras hoje traz, e tem condição de trazer, se o Palmeiras hoje resolve, em vez de investir em jogador, fala, peraí, eu vou trazer o Leonardo para ser o diretor de futebol e o Klopp, que está lá no Red Bull sem fazer nada em termos de treinador, para ser o treinador aqui. Você vai trazer o Klopp e o Leonardo. Vai ser uma revolução no futebol brasileiro que o Jorge Jesus, Felipe Luiz, nenhum desses conseguiu, nem o Abel Ferreira. Vai ser uma revolução que você não precisa ver o que você vai fazer com os jogadores, com a base. Pode deixar que eles vão chegar, eles vão tomar conta da coisa. Eles vão arrumar... Eles vão achar aonde está o problema. Não só do time dele, mas vão achar o problema no campeonato todo. Porque esses caras conviveram nos melhores campeonatos, viveram nos melhores campeonatos do mundo. Eles sabem como funciona. Quando ele sai de um campeonato bom, vai para um ruim, ele vê na mosca onde está o erro. O erro está aqui, ó. Vocês estão fazendo errado. Não é assim. Exatamente. E aí os outros times se forçam a tentar junto com o cara que tem mais essa expertise. Eu acho que vale total trazer cara com experiência, com calibre para tocar esses times grandes, e o Palmeiras tem condição, né? Tem um problema, viu?
Porque se trouxer um Klopp, um Leonardo e o Palmeiras conseguir vencer o Flamengo em alguma coisa, aí vai ter gente na Jovem Pan que vai se vestir de palhaço e falar que o campeonato tá manchado. Cuidado, viu? Vai. Outra pessoa que eu iria trazer, se eu sou diretor de futebol, eu iria trazer o Silvinho. Silvinho. Ele não deu certo no Corinthians Mas porque... o Silvinho não ia ser difícil, pessoal. Eu não sei porque no Corinthians é o seguinte, o estilo de jogo do Silvinho pro Corinthians, o estilo do Corinthians não é para Diniz, não é para Silvinho, é mais Tite, defensivo, jogar por 1-0, time sofredor. Agora, o Silvinho, estando num Palmeiras, eu sei que ele tem a identidade dele é corintiana, né? Mas só que o cara é treinador, ele tem que trocar, o torcedor tem que entender isso aí. O cara virou treinador, o cara não tem mais identidade com o clube, igual o Rogério Ceni, por exemplo. Infelizmente, o Rogério Ceni tem identidade com o São Paulo. Exato. Mas ele é um treinador que ele se encaixaria num Palmeiras facilmente, que ele se encaixaria no Corinthians. Só que o problema é essa identidade, o torcedor não vai ter, o torcedor não tem, mas eu não sei. Mas eu acho que o Silvinho não tem tanto como o Rogério Ceni. Que eu apostaria no Silvinho, porque o Silvinho ele está fazendo um trabalho incrível. Eu acho que depois ele vai Jardine também. São treinadores que eu acho que valeria a pena o Palmeiras dar uma sondada, né? O Silvinho eu sei que o torcedor vai ser contra, mas não sei. Eu ainda iria atrás de um cara do tipo esse para balançar o mercado mesmo. De Zerbi também. Porque agora que o Ancelotti está aqui, você tem essa premissa também, né? Exatamente. Entende? Você tem o Ancelotti, você tem os treinadores que estão aqui europeus, então tem essa premissa de você conseguir, de repente, passar isso pro campo, pro extracampo, né? O Klopp vindo pro Brasil, você tá doido. Para um Palmeiras? Se o Klopp vem para um Palmeiras... Mesmo que seja o De Zerbi, mesmo que seja um outro... De Zerbi também, um treinador... Prateleira acima, que todos os treinadores aqui. De Zerbi, ele tem uma metodologia dele única. É dele, exatamente. Ele que criou aquela metodologia de trabalho. Tanto é que todo ano tem entrevista com ele para o pessoal que quer saber como que ele trabalha. O jeito dele trabalhar. O treinador principal que eu acho que tem que, de repente, ter brasileiro uma oportunidade no Palmeiras, se saísse o Abel, fosse o Guanais do Mirassol, que o próprio Felipe Luiz admitiu que é o único trabalho autoral e foi o melhor do brasileiro. Eu também achei incrível. Só que a gente tem que ter paciência com ele para não queimar cartucho agora. Fez um ano bom no Mirassol, eu acho que tem que continuar no Mirassol. Também acho. Depois ele começa a pensar em outros clubes, porque ele vai pegar um time grande, por exemplo, grande em massa, né? Muito torcedor, que está vindo de frustrações. O torcedor não vai ter paciência com ele. Perdeu 2, 3, não vai ter paciência. E ele não é um cara que tem um nome, uma história num clube grande para ter respaldo de vou segurar suas pontas aqui, eu sou o diretor, vou segurar. O diretor não vai segurar as pontas do Guanais. Não vai. Sim. É diferente. Se você pega um Klopp ou um De Zerbi, o diretor vai falar, não, você não vai ser mandado embora. É diferente do Guanais. Entendeu? É diferente. Então, eu acho que se eu sou ele, eu ficaria mais um ano no Mirassol ou iria para um clube de menor expressão, não com calibre como um Palmeiras já, ou um Corinthians, tem massa, muito torcedor que está sem paciência. Eu iria para um clube de menor expressão, mais médio para grande, para ir já elevando pouquinho, até ele se firmar lá no topo e ficar, né? Que ele tem um potencial do caramba. Pelo que ele fez no Mirassol, o potencial dele é incrível, né? Exatamente. E um treinador jovem, né? Também treinador jovem. Sim, e exatamente. E até porque você vai ter que... Tem muita gente aí, a gente volta a falar isso, na semana passada a gente comentou, mas muita gente comentando, né? O que é que vai ser do Felipe Luiz, se vai renovar ou se não vai renovar. O Felipe Luiz, ou ele renova, ou ele vai para o mercado alternativo, né? A gente já comentou isso semana passada, eu vou até fazer uma retificação, porque eu fui pegar no site da CBF, até quando nós publicamos esse short, teve muita gente que falou mentiroso, como se, né, tivesse ganhando alguma coisa para mentir. Mas aí eu fui procurar a informação, né? Porque realmente muda de um ano para o outro as resoluções da Conmebol, e mudou, né? Mas aí mudou para um lance que ficou um pouco pior para o Felipe Luiz. Então eu vou ler aqui, se você me permitir, a resolução da Conmebol atual,
que é para provar que, infelizmente, o Felipe Luiz não tem condição de ir para a Europa nos próximos 2 anos. Então, ou ele fica no